Eu estava parada na cozinha da casa onde nasci, os cotovelos apoiados no balcão de mármore, tentando respirar devagar. O cheiro de gordura velha, misturado ao tempero apressado do jantar, me enjoava mais pela simbologia do que pelo odor em si. Do outro lado da parede, na sala de jantar, meu pai falava alto, como sempre. E como sempre, as palavras vinham como tiros, não com precisão, mas com estrago. Veterana inútil, ele disse, cuspindo as sílabas como quem cospe uma semente podre. O silêncio depois foi ainda mais alto. Ninguém respondeu. Ninguém nunca respondia, porque todo mundo ali já havia aprendido. Discutir com ele era como tentar mudar o curso do rio com uma colher. E eu, com 37 anos, farda dobrada na mochila encostada na porta, patente engolida com sangue e suor, apenas me escondi ali, entre os azulejos frios e os armários sem alma. Segurei a faca que usava para cortar as cebolas com força demais, não por querer usá-la, mas por não saber mais onde colocar tanta coisa que eu sentia. O cabo da faca se moldava na minha mão, como se quisesse me lembrar de onde eu vim, e talvez fosse isso mesmo, porque minha história não começava naquela noite. Começava muito antes, e sempre ali, naquela mesma cozinha. Foi ali que minha mãe me ensinou a fazer arroz, com a voz baixa e os olhos sempre atentos à porta, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento e apagar o pouco de paz que ela conseguia manter em casa. Foi ali também que eu ensinei a mim mesma a não chorar, quando com 13 anos ouvi meu pai dizer à minha irmã que eu era muito masculinizada para casar, só porque me recusei a usar o vestido rosa da festa. E foi ali, aos 22, que voltei com o cabelo raspado pela primeira vez, vinda do primeiro treinamento no quartel, e ouvi ele comentar: "Você parece um prisioneiro." A cozinha era meu esconderijo e meu campo de batalha. Sempre foi. Só que naquela noite, algo estava diferente. Eu sentia isso no ar, denso, elétrico, como antes de uma tempestade. O Natal não era o motivo da reunião. Nunca foi. Era só mais uma desculpa para o teatro. A irmã perfeita com os filhos bonitos, o cunhado advogado, os netos que sabiam recitar a Bíblia em troca de aplausos. E eu era a peça deslocada do quebra-cabeça, a mulher que usava coturno, que sumia por meses a serviço do país, que tinha cicatrizes no antebraço e nenhuma criança no colo, aquela que todos toleravam, mas ninguém convidava para fazer parte da conversa. Aos poucos, os sons do jantar tomaram forma de agressão passiva. A risada do meu pai parecia arranhar a parede. Tem gente que vai pra guerra só pra não encarar a vida real. Alguém tentou rir. Alguém sempre tenta. Eu fiquei ali, cortando cebolas que já estavam fatiadas, só pelo movimento, só pra manter as mãos ocupadas e a mente anestesiada. Minhas costas doíam, não pelo peso da mochila que carreguei na última missão no Pará, mas pelo fardo de uma filha que volta pra casa e continua sendo ninguém. As palavras dele reverberavam em mim com uma força que só quem cresceu se encolhendo entende. Inútil. Uma palavra pequena, mas que pesa como uma âncora. O que meu pai nunca soube, ou fingiu não saber, é que o uniforme que ele desprezava me salvou. Salvou do ciclo de gritos, da sensação de invisibilidade, da certeza de que eu era errada por natureza. No quartel, pela primeira vez, alguém me chamou de senhora e olhou nos meus olhos com respeito. Lá, meu braço forte era um trunfo, não um defeito. Lá, minha coragem era necessária. Mas em casa, ela era arrogância, insolência, rebeldia. A faca escapou da minha mão e caiu no chão com um som seco. Me abaixei para pegá-la e, por um segundo, meus joelhos tocaram o chão como se estivessem cansados demais para seguir. Me olhei no reflexo da porta do forno, olheiras profundas, cabelos presos em um coque tático, mandíbula cerrada. Eu já não me reconhecia mais fora do uniforme, não porque a farda me definia, mas porque fora dela, eu não existia para eles. Na sala, alguém mencionou o nome da minha irmã. Todos aplaudiram. Meu pai levantou um brinde. Essa sim me dá orgulho. A frase veio como tapa. Não era a primeira vez. E se dependesse dele, não seria a última. Mas eu sabia lá no fundo, que aquela seria a última vez que eu ficaria calada. Não porque eu fosse explodir, não porque eu fosse devolver na mesma moeda, mas porque algo se movia, silencioso, invisível. Uma engrenagem já estava girando. Meus superiores tinham me dito para aguardar chamada,
que viriam me buscar se houvesse avanço no protocolo. Eu tinha respondido sim, senhora, como sempre, e desligado o rádio com a mesma frieza que uso para estancar um ferimento no campo. A operação estava em fase vermelha, e se subisse para Dourado, a equipe seria enviada. Eu respirei fundo, fiquei em pé, deixei a faca sobre o balcão, olhei a janela da cozinha, que dava direto para a rua. Estava escuro, mas a calçada iluminada pelo poste mostrava um brilho que me fez engolir seco. Luzes baixas, pneus tracionando, um som abafado de motores sincronizados. 4 jeeps militares da Marinha começaram a descer a rua, e eu sabia. Eles vinham por mim. Foi antes de eu ouvir os pneus no asfalto, antes da vibração nas vidraças da cozinha, que as palavras começaram a me corroer de novo. Não aquelas que ele acabara de cuspir no jantar, veterana inútil, mas as que ele sempre usava quando queria me apagar devagar, como quem apaga uma vela soprando pelas beiradas. Por que você não fez como sua irmã? Essa frase, dita pela primeira vez quando eu tinha 9 anos, e pela última, minutos atrás, era um refrão que ele cantava toda vez que precisava lembrar a todos da sua escala de valor. E eu nunca estive no topo, nem perto. Lembro da primeira vez que ouvi aquilo. Estávamos na sala, eu e ele, depois de uma briga minha com a Letícia, minha irmã mais velha. Ela tinha vestido uma saia de pregas brancas para o culto, e eu queria ir de calça jeans e camisa larga, aquela que ganhei do tio Mauro com estampa de águia e o brasão do exército. Ele olhou para mim e disse seco: "Você é um moleque. Olha para sua irmã. Por que você não faz como ela?" Depois daquele dia, comecei a esconder partes de mim. Dobrei vontades como quem dobra roupas e empurrei para o fundo da gaveta. Nunca cabiam direito. Na adolescência, minha irmã virou o que ele chamava de filha modelo. Entrou em um curso de administração. Começou a namorar um rapaz da igreja. Falava baixo e nunca cruzava as pernas quando sentava. Ele dizia que ela tinha futuro. Eu, quando contei que queria prestar concurso para a escola de sargentos, ouvi a gargalhada mais seca que ele já soltou. Vai envergonhar a família usando coturno e armando barraca no mato? Ele zombou. Ninguém respondeu. Minha mãe desviou o olhar. E eu sorri, não porque achava graça, mas porque já tinha entendido que ali, naquela casa, se a gente não fingisse, não sobrevivia. As festas de família eram vitrines de comparação. A cada Natal, cada aniversário, cada domingo com churrasco improvisado, ele fazia questão de montar o espetáculo. Letícia vai ser gerente, ele dizia. Letícia vai se casar ano que vem. Letícia está pensando em ter o 2º filho. E quando me olhava, o tom mudava. E a outra? Ainda se embrenhada no mato com fuzil? Ainda brincando de soldado? Eu engolia em silêncio. Sempre engoli. Porque se eu dissesse qualquer coisa, viraria descontrolada. Se eu levantasse, seria ameaçadora. Se eu chorasse, fraca. Então, aprendi a ser pedra. Mas até pedra quebra quando é pisada demais. Naquela noite, minutos antes dos jeeps surgirem no horizonte, ele havia repetido a frase pela 1000ª vez. Letícia vai me dar mais um neto. E você? Nem marido tem. Vive em missão. Isso não é vida, menina. Isso é covardia de quem não quer enfrentar o mundo real. Por que você não fez como sua irmã? Eu estava na cozinha, mas ouvi cada sílaba como se ele tivesse falado direto no meu ouvido. Porque quando se cresce sob esse tipo de frase, ela não precisa mais ser dita para ser sentida. Ela vira uma espécie de ruído de fundo da nossa própria cabeça. Minha irmã, por outro lado, nunca contradisse, nunca me defendeu. Era como se ela tivesse aceitado aquele papel e gostasse dele. A filha exibida, a escolhida, a aplaudida. E mesmo sabendo que o que ele fazia era injusto, cruel, ela preferia se calar. Talvez por medo de perder o lugar no pedestal, ou por achar que eu merecia. Eu não odiava a Letícia, mas com o tempo, comecei a olhar para ela como quem olha para uma máscara bem feita. Bonita por fora, oca por dentro. Uma atriz de novela da vida real, treinada para nunca sair do papel. Me afastei de tudo aquilo com 23 anos, quando fui chamada para a primeira missão internacional. 3 meses fora, nenhum telefonema, nenhum recado. Quando voltei, a casa estava igual, mas eu não era mais a mesma. Eu havia me perdido no calor de fronteira, no cheiro de pólvora e no zumbido das hélices no campo. E naquele caos, me encontrei. Descobri que eu era boa. Não boa como elogio de mãe, boa como alguém indispensável.
Quando minha equipe perdeu o sargento-chefe numa troca de tiros, fui eu quem tomou a frente. Monitorei, coordenei, protegi. Meu nome foi incluído em um relatório de destaque operacional. Mas lá em casa, ninguém soube, porque eu nunca contei. E porque ninguém perguntou. Nessa noite específica, eu sabia que havia algo diferente. Meus superiores haviam dito que se a Operação Eclipse Verde avançasse para estágio dourado, eu seria acionada. O documento com meu nome já havia sido homologado em Brasília. Uma missão emergencial, tática, com possibilidade de movimentação de equipe. Eu apenas sorri quando li aquilo na tela do celular criptografado, porque o mundo estava prestes a me lembrar de quem eu era e quem eles nunca quiseram ver. Na sala, meu pai ainda falava, a voz alta, inflada de vinho barato e ego herdado de uma masculinidade mofada. Hoje em dia qualquer um vira soldado, até mulher. Os outros riram, desconfortáveis. Menos minha irmã, que só olhou para o prato, e minha mãe, que ficou em silêncio como sempre. Eu saí da cozinha e andei até o corredor, sem fazer barulho. Senti o bolso vibrar. Era o relógio. Missão ativada, aguardando extração, autorização confirmada. Respirei fundo. Minutos depois, o som dos jipes preencheu a rua. Eu não precisava olhar para saber. Meu corpo sabia antes da mente. Era o mesmo ronco grave dos motores que conheci no treinamento em Manaus. O mesmo cheiro de diesel e estratégia. Ouvi os cães dos vizinhos latirem. A janela se abrindo. Alguém do outro lado da rua gritou. "Que tá acontecendo aí?" E dentro da casa, o silêncio caiu como um pano pesado. A porta bateu 3 vezes. Rápidas. Coordenadas. Meu pai, confuso, se levantou. "Quem diabos vem aqui a essa hora?" Ele foi até a porta e abriu. Eu estava no corredor, parada, esperando. Um homem de farda tática, boina preta, insígnia da marinha. Postura reta, olhos fixos. "Boa noite." Por ordem do comando central, viemos buscar a tenente-capitã Duarte. Presença solicitada imediatamente em base de operações. Por um instante, ninguém respirou. Meu pai ficou imóvel. Minha irmã arregalou os olhos. Minha mãe levantou a mão à boca. E eu dei um passo à frente. "Presente", eu disse. O homem fez continência. E o mundo que me chamava de inútil desmoronou em silêncio. A primeira vez que eu vesti a farda completa e entrei naquela casa, não era dia de missão. Não era retorno de operação. Não havia risco envolvido. Era apenas o aniversário do meu pai. 65 anos. Uma festa que minha irmã organizara com tudo que ele gostava. Carne gorda, cerveja de marca barata, som alto e convidados que fingiam gostar dele por conveniência. E eu, depois de anos sendo a ausente da família, resolvi aparecer. Não por ele, por mim. Talvez por uma tentativa final de encontrar espaço onde sempre fui tratada como excesso. Naquela tarde, passei quase 2 horas me arrumando. Engraçado como a gente se engana achando que está se arrumando para uma festa, quando na verdade está só tentando ser vista. A farda estava limpa, impecável. As botas polidas, as insígnias no lugar. A divisa no ombro dizia Tenente-Capitã, e naquele momento parecia mais leve do que a dúvida que me atravessava o peito. Será que ele vai se orgulhar, pelo menos hoje? Peguei o carro sozinha, porque ninguém ofereceu carona. Ao chegar, já havia dezenas de carros na rua, risadas no quintal, cheiro de gordura na brasa. Passei pelo portão lateral, como sempre fiz, e entrei direto pela cozinha. Estava cheia de gente, primos distantes, vizinhos, um ou outro rosto novo que eu não reconhecia. Ninguém olhou 2 vezes. Ninguém notou de imediato. E quando notaram, foi como se eu tivesse cometido uma gafe. Minha irmã veio ao meu encontro com um sorriso plástico, quase automático, como quem cumprimenta um conhecido que apareceu sem avisar. "Você veio mesmo", ela disse, e em seguida baixinho, "Com essa roupa?" Eu não respondi. Não precisava. Já sabia que minha presença seria tolerada, mas nunca celebrada. Ela me puxou pelo braço até o fundo do quintal, onde meu pai estava cercado de amigos da igreja, cerveja na mão e chapéu de palha torto na cabeça. Ele me viu de longe, e sua expressão oscilou entre surpresa e algo que parecia incômodo. "Olha só quem resolveu sair da trincheira", ele disse.
alto o bastante para todos ouvirem. Algumas risadas se seguiram, e alguém soltou um comentário. Veio direto do front, é? Eu sorri, sem mostrar os dentes. Boa noite, pai. Foi tudo que consegui dizer. Ele me deu um tapinha no ombro, rápido, como quem toca em algo que não entende. Podia ter vindo mais arrumada, né? Tá todo mundo de festa, e você parece pronta para invadir algum lugar. Fiquei ali, parada, ouvindo as conversas seguirem sem mim. Vi como os olhares evitavam os meus. Um homem perguntou a Letícia se eu era aquela que trabalha com segurança, e ela respondeu, mais ou menos isso. Nenhuma menção à patente, nenhuma menção ao exército. Nada que remetesse ao fato de que, semanas antes, eu havia coordenado uma evacuação de civis em área de conflito, que salvei vidas, que meu nome havia saído em boletim interno de destaque por bravura. Ali, eu era só a filha esquisita que usava roupa de homem e não tinha filho para mostrar. No corredor da sala, a parede era tomada por porta-retratos. Fotos da Letícia na formatura, Letícia com o diploma na mão, Letícia grávida, Letícia no casamento, Letícia no batizado do primeiro filho. Nenhuma minha, nem mesmo a foto antiga do ensino médio. Nenhuma com o uniforme, nenhuma com medalhas, nenhuma sorrindo com o braço em volta de uma amiga de batalhão. Não que eu esperasse muito, mas a ausência doía mais que um tapa. Na hora dos parabéns, me colocaram atrás do bolo, mas não ao lado dele. Letícia segurou a faca. Eu só bati palma. Quando alguém sugeriu uma foto em família, me empurraram para a lateral. E quando enfim alguém notou minha farda, foi uma senhora da vizinhança que disse em voz baixa: "Ela é guarda municipal?" Antes que eu pudesse responder, meu pai cortou. Não, ela viaja muito. Anda envolvida com umas coisas do governo." E riu, como se fosse piada. Como se minha vida fosse piada. Eu queria ter ido embora naquele momento, mas fiquei. Fiquei por fraqueza, talvez, por orgulho. Ou só por aquela esperança burra que todo filho tem, a de que, em algum momento, o pai vai olhar de volta com olhos limpos, sem desdém. Mas ele nunca olhou, nem naquela noite, nem nas outras que vieram. Em outra ocasião, tentei deixar uma foto minha, eu, uniformizada, de boina, em uma cerimônia oficial, com o braço estendido para receber uma medalha. Deixei em cima da cômoda, discretamente, sem moldura. No dia seguinte, ela havia sumido. Letícia disse que não sabia de nada. Minha mãe apenas murmurou. Seu pai gosta das coisas mais tradicionais. E eu entendi. Aquela imagem não era bem-vinda, porque não cabia no retrato que ele montou da filha que ele queria ter tido. Aquela noite da festa foi só mais um capítulo, mas ficou presa em mim como um espinho. A partir dali, toda vez que eu botava a farda, me sentia entre dois mundos. Num deles, eu era autoridade, comando, respeito. No outro, apenas alguém a ser escondida. A farda era minha armadura, mas em casa ela era interpretada como disfarce. E isso nunca ficou mais claro do que na noite em que os jeeps pararam na porta. Porque naquela noite, o mesmo uniforme que tantas vezes provocou deboche se tornou a senha que desmoronou todas as mentiras. Quando os oficiais chamaram meu nome completo, com patente e tom de urgência, ninguém riu. Ninguém conseguiu. Nem mesmo ele. O mesmo homem que semanas antes reclamou que eu manchava a imagem da família ao me vestir como homem, ficou mudo quando viu um dos soldados me cumprimentar com a palma da mão na testa e dizer: "Capitã, seus dados já foram transmitidos. Aguardamos ordens finais." Ali, na frente de todos. Sem teatro, sem defesa, sem como esconder. E mesmo assim, mesmo ali, ele ainda não disse uma palavra. Talvez porque, pela primeira vez na vida, não soubesse o que dizer. Ou porque, no fundo, ele sempre soube, mas preferiu fingir que não via. Como fez com a foto que desapareceu da cômoda. Como fez com as medalhas que nunca pendurou. Como fez comigo, todos esses anos. Mas ali, naquela varanda, com os jeeps prontos e a missão ativa, ele não podia mais apagar. E eu não precisava mais ser vista. Porque eu já era. Quando as botas da equipe da Marinha pisaram no chão da varanda da minha casa, havia uma cadência nítida no som. Seca, objetiva, imparável. Um ritmo que o corpo reconhece antes mesmo da mente entender. Mas aquilo não começou naquela noite. Começou muito antes. Em um campo de terra vermelha, sob um céu que não perdoava nem o cansaço, nem o erro. Começou no curso que eles chamam de fase preta.
mas que eu apelidei de fase da verdade, porque ali não se aprende a atirar, rastejar ou mapear terreno. Ali se aprende a não quebrar. Eu fui a única mulher da minha turma a completar aquele ciclo. 32 iniciaram. 8 completaram. Um deles foi enterrado durante o processo. Outro perdeu o movimento da perna. E eu? Eu perdi algo mais invisível. O direito de duvidar de mim mesma. Porque depois daquele treinamento, eu soube que nunca mais poderia fingir que era fraca. O campo ficava numa zona de selva intermediária, onde as temperaturas oscilavam entre o escaldante e o insuportável. Não havia sombra que durasse, nem sono que fosse profundo. Dormíamos no barro, com o rosto parcialmente coberto, para não atrair insetos. Acordávamos com tiros simulados e comandos aos gritos, a respiração sempre acelerada, o corpo sempre em alerta. Os dias se fundiam em uma sequência de ordens, obstáculos e simulações que não terminavam com o pôr do sol. Começavam nele. Lembro do quarto dia. Eu tinha sangramento nas mãos de tanto carregar material. As costas doíam como se alguém estivesse socando minha coluna. Estávamos numa prova de resistência de 48 horas, atravessando mata fechada, com bússola e ponto de extração. Um soldado do meu pelotão caiu. Bateu o rosto em uma raiz e desmaiou. Os outros hesitaram. Eu não. Fiz a contenção, sinalizei e coordenei o resgate. Quando chegamos no ponto final, o instrutor me chamou de lado. Pensei que vinha bronca, mas ele só disse: "Você tem espírito de comando, não quebre." Foi a primeira vez que alguém me olhou nos olhos e disse que eu não quebrava. Enquanto isso, em casa, meu pai ainda achava que eu estava brincando de soldado. Minha mãe ligava uma vez por semana, perguntando se eu já tinha achado um moço bom. Minha irmã me mandava vídeos dos filhos dançando na escola e dizia: "A vida é isso, né? Família." E eu respondia com emojis, nunca com a verdade. Nunca com as histórias de quando andei 3 dias sem comida, com febre e lama até os joelhos, para não deixar para trás um cabo ferido. Nunca com os detalhes das infiltrações noturnas, onde meu silêncio decidia entre fracasso e missão cumprida. Porque ninguém em casa queria saber. Eles preferiam a versão editada, aquela onde eu era apenas a que sumia no mato. Mas foi ali, naquela fase de formação, que eu me reconstruí por dentro. Cada grito de instrutor, cada noite sem cobertor, cada hora sem saber se conseguiria completar a tarefa seguinte, me afastava 1 centímetro a mais da menina que um dia implorou por aprovação na mesa de jantar. A cada novo dia, eu deixava para trás a filha que ouvia: "Por que você não faz como sua irmã?" E me tornava a mulher que outros começavam a seguir por instinto. Teve uma noite em especial que ficou marcada. Havíamos terminado uma simulação de evacuação em área hostil. Eu comandava uma equipe de 4. Um dos soldados ficou para trás. Propositalmente, era o teste. Eu voltei por ele. Não porque era o esperado, mas porque eu sabia o que era ser esquecida. Carreguei ele nas costas por 200 metros. Quando terminei, não houve aplauso. Não há medalha para isso. Só houve silêncio. E naquele silêncio, um instrutor anotando meu nome numa prancheta com expressão neutra. Mas eu sabia. Naquele momento, eu havia deixado de ser sombra. É isso que eles nunca viram. Nunca souberam. Nunca perguntaram. Eles nunca viram meu nome em primeiro lugar na lista de desempenho. Nunca souberam do elogio que recebi de um coronel da ativa. Nunca leram o relatório que dizia que, em situação crítica, a Tenente Duarte demonstrou liderança, frieza e raciocínio de combate em nível superior. Nunca viram porque não queriam ver. Preferiam a narrativa em que eu era a filha que falhou em ser comum. E talvez por isso, naquela noite, com os jeeps posicionados e os oficiais alinhados, meu pai tenha ficado mudo, porque nada naquilo era figurino, nada era encenação, não era fantasia de carnaval, nem teatro de cerimônia. Era real. Eram soldados com ordens diretas de Brasília, descendo com coordenação milimétrica. E eu, com a mente treinada para reconhecer a missão antes mesmo da ordem verbal, já estava de pé quando bateram à porta. Meu nome foi dito com patente e clareza. Tenente Capitã Duarte. Não houve hesitação na voz do líder da equipe. Nenhuma dúvida. Nenhuma vergonha. E ali, entre a churrasqueira apagada, as garrafas espalhadas e os convidados calados, meu pai finalmente entendeu que a filha que ele tentara apagar era, há muito,
Alguém que ele não teria mais poder de diminuir. Ele tentou falar, mas não conseguiu. E eu só pensei em uma coisa. Eles não viram o treinamento, mas agora vão ver quem ele formou. O Natal chegou como sempre chegava naquela casa, com luzes demais, sons demais, expectativas demais. Mas havia algo de mais silencioso, quase imperceptível, pairando no ar naquela noite, como se o próprio ambiente tivesse entendido que eu estava ali por engano. Eu sabia, todos sabiam, mas ninguém dizia. Cheguei pontualmente às 19 horas, como havia sido combinado no grupo da família. As mensagens estavam lá, com horário, endereço, traje, casual com toques natalinos. Eu li tudo. Eu confirmei presença. Mas mesmo assim, quando estacionei o carro na calçada, senti o mesmo que sempre sentia ao cruzar aquele portão. Que minha chegada era tolerada, não desejada. Na varanda, as crianças já corriam entre os adultos. Minha irmã vestia um longo vermelho e sorria para fotos. Meu cunhado estava com o celular em uma mão e uma taça na outra. A trilha sonora de Natal americana tocava pela 5ª vez. E meu pai? Ele estava no centro da cena, de camisa social azul clara, taça na mão, contando piadas. Quando me viu, fez um aceno com a cabeça. Nada mais. Como se eu fosse uma colega de trabalho distante. Ou pior, um nome na lista de convidados que alguém esqueceu de riscar. Minha mãe me recebeu com um beijo frio no rosto. Ainda bem que conseguiu vir, ela disse, como se eu tivesse vindo de um outro país. Eu apenas sorri, sem corrigir. Não disse que estava de licença, que estava na mesma cidade há 3 semanas, que passei os últimos 10 dias tentando decidir se vinha ou não. Que só vim porque parte de mim ainda queria, absurdamente, ser parte daquilo. A sala estava decorada como sempre. Pisca-piscas nos cantos, velas sobre a estante e a mesa posta com louças que só saíam do armário uma vez por ano. Vi os pratos, um por um. Todos com talheres posicionados, guardanapos com argola dourada, taças ao lado, um por um, até encontrar o vazio. Havia um espaço entre o lugar do meu cunhado e o da minha mãe. Um vão, sem prato, sem talher, sem taça. Apenas o espaço nu da mesa. Meu lugar. Parei. Fingi olhar outra coisa. Fingi que estava admirando a árvore. Mas dentro de mim, o estômago se contraía como num soco lento. Minha irmã se aproximou, com um prato na mão e disse: "Acho que esqueceram de pôr mais um conjunto. Você sabe como a mãe é distraída." Distraída. Como se fosse possível esquecer a presença de alguém numa mesa com 12 lugares. Como se fosse possível omitir um prato por acidente, quando tudo ali era meticulosamente montado, desde os enfeites até o nome escrito em giz nas mini-lousas acima de cada lugar. Sim, porque esse ano, Letícia havia decidido personalizar os lugares com pequenas plaquinhas. Letícia, Roberto, vó Ana, Arthur, Rafa, tio Lauro. E ali, entre 2 nomes, uma plaquinha com o giz apagado, as bordas ainda sujas de branco, como se alguém tivesse escrito e depois passado o dedo com pressa. Não disse nada. Caminhei em direção à cozinha com a desculpa de buscar água, mas no fundo, eu precisava respirar. Sozinha. Precisava processar aquilo sem que meu rosto traísse meu silêncio. Abri o armário, peguei um copo qualquer e encostei na pia. Quando olhei para o cesto de lixo, notei o papel. Era um pedaço de lista rasgada. Papel craft. Do tipo que Letícia usava para planejar as festas. Puxei com cuidado. A letra era dela. Reconhecível, curvada, vaidosa. Li os nomes, um por um. Todos os convidados. Um risco ao lado de cada nome já confirmado. E no final, quase ilegível, uma linha fina cortava. Laura? Farda? Melhor não confirmar. As palavras pareciam gritar da página, como se tivessem sido escritas com a voz que ela nunca teve coragem de usar. Melhor não confirmar, porque eu seria um desconforto, um lembrete, um corpo fora do script. Sentei no banco da cozinha com o bilhete ainda na mão. A faca de pão sobre a bancada parecia familiar. Já a tinha visto antes. Já a segurara antes. Mas naquele momento eu estava farta. Não de dor, de tentar encaixar, de pedir permissão emocional para existir. E pior,
de agradecer quando me deixavam ficar em pé no canto. Joguei o papel no lixo de novo, mas com cuidado, não porque ele merecia respeito, mas porque eu ainda não sabia se queria guardar aquela prova ou esquecer. Depois de alguns minutos, voltei para a sala. A ceia já estava sendo servida. Um prato extra havia surgido no aparador. Sem nome, sem lugar fixo. Me deram por último. Sentei onde sobrou, entre duas cadeiras desalinhadas. Comi em silêncio. Vi os brindes acontecerem sem meu nome ser citado. Vi meu pai erguer a taça e agradecer a família maravilhosa que Deus lhe deu. Vi Letícia rir. Vi minha mãe não me ver. E ainda assim fiquei até o fim. Fiquei quando começaram a abrir os presentes. Quando chamaram cada um pelo nome. E o meu pacote veio com uma etiqueta colada por cima de outra, como se fosse reaproveitado. Uma blusa que não me servia. Um tamanho menor. Um corte apertado. Um laço frouxo. Fiquei até as crianças dormirem no sofá. Até a música baixar. Até as conversas virarem murmúrios. Só então levantei. Peguei minha bolsa. Olhei em volta uma última vez. E na saída, cruzei os olhos com meu pai. Ele não disse nada. Apenas segurou a porta para eu passar. Agradeci. E fui embora. No carro, fechei os vidros. Liguei o ar no mínimo. Peguei o celular e abri a mensagem que havia recebido mais cedo. Era do comando. Aviso de possibilidade de ativação nos próximos dias. Senti um alívio estranho, não pela missão em si, mas pela chance de, ao menos por um tempo, estar longe daquele tipo de dor que não sangra, mas contamina. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca havia feito. Peguei a foto da festa do ano anterior, onde me colocaram no canto da imagem, com metade do meu rosto fora do enquadramento, e deletei do celular. Pela primeira vez, deixei de tentar provar que pertenço, porque o bilhete rasgado me ensinou o que as palavras não conseguiam mais esconder. Eles não me queriam ali, e talvez nunca quiseram. A humilhação da noite de Natal ainda estava em mim, como fuligem grudada na pele. Dormi pouco, e quando dormi, sonhei que estava sentada à mesa da ceia, mas a cadeira ia se afastando sozinha, lentamente, até me deixar no quintal, em pé, olhando o resto da família através do vidro. Todos riam. Ninguém percebia que eu não estava mais lá. Acordei com o celular vibrando em cima da cômoda. 3 toques curtos. Um longo. Código interno. Mensagem criptografada. Assunto: Operação Eclipse Verde. Classificação nível dourado. Sentei na cama com os joelhos dobrados. Olhos fixos na tela iluminada. O texto era enxuto, mas havia peso nas entrelinhas. Eu fora destacada como oficial de ligação entre 2 frentes operacionais. Uma das mais delicadas dos últimos meses. Ordem direta do alto comando. As palavras estavam ali, frias e técnicas. Coordenação operacional sob comando da Tenente-Capitã Laura Duarte, matrícula 457-2A. Quando li meu nome completo naquele documento pela primeira vez em meses, senti algo que não sentia desde o último batimento de retorno no rádio de campo. Presença. Eu existia, e não como sobra de mesa ou enfeite de Natal. Era isso que eles nunca veriam. Que enquanto riam do meu silêncio, enquanto trocavam mensagens de grupo sem me incluir, enquanto apagavam meu nome de plaquinhas de lugar à mesa, Brasília me nomeava. O país me confiava funções que exigiam mais do que adoração familiar. Exigiam frieza, estratégia e a habilidade de não quebrar mesmo quando tudo desaba. A Operação Eclipse Verde não era pública. Nenhum jornal falaria sobre ela. Não haveria manchete. Mas nos bastidores, sabíamos o risco envolvido. Movimentação suspeita de armamento em área de floresta, infiltração de grupos ilegais, possibilidade de envolvimento estrangeiro. E eu? Eu era a ponte entre o comando logístico da força-tarefa e a unidade tática no campo. Não por sorte. Não por favor. Por mérito. Por histórico. Por tudo que eu fiz e sobrevivi, inclusive dentro da minha própria casa. Passei o dia em sigilo. Li o dossiê 3 vezes. Fiz anotações, estudei mapas, revisei rotas de extração. Liguei para 2 contatos estratégicos. Recebi uma confirmação às 17h32. Missão ativa em 48 horas. Extração via deslocamento urbano discreto. Significava que viriam me buscar sem alarde. Não no quartel. Não em base. Em casa. Era raro. Quase simbólico. Como se a própria missão viesse, finalmente,
Bater na porta de quem me desdenhou a vida inteira. Guardei o celular e fui até a sala. Minha mãe estava vendo televisão, as pernas cobertas por uma manta, o volume baixo. Era uma cena de novela, mas o enredo se repetia. Ela fingia não ver. Era assim desde sempre. Ela viu meu pai me diminuir em aniversários. Ela viu meu nome ser esquecido em convites de casamento. Ela viu as fotos sem mim nas paredes. Mas nunca disse nada, porque o silêncio, ali, era a única herança que se passava de mãe para filha. Vai sair hoje? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Talvez. Respondi. Ela assentiu como se isso não significasse nada. Como se eu fosse só alguém matando o tempo antes de ir embora de novo. Na manhã seguinte, revisei minha mala tática. Verifiquei cada fecho, cada compartimento. Dobrei a farda. Coloquei as botas na sacola ao lado. O mesmo ritual de sempre. Mas havia algo diferente naquela repetição. Não era só uma missão. Era a missão durante a qual todos veriam o que fingiram não enxergar. Às 19h14, recebi a confirmação. Unidade em deslocamento. ETIA 00DA03. Mantenha protocolo civil até a abordagem. Em outras palavras, continue fingindo que nada está acontecendo até sermos obrigados a entrar. Fui para a cozinha. Preparei um chá. Me sentei na mesma cadeira de sempre. A mesma que usei tantas vezes para cortar legumes em silêncio, enquanto meu pai ria da minha farda. Ouvi barulhos na sala. Risadas abafadas. Minha irmã havia vindo buscar uns documentos. Meu pai contava piadas com um primo que eu nem lembrava mais o nome. E então, como se o tempo tivesse sido programado com um requinte cruel, ouvi minha irmã dizer: ainda não acredito que vocês deixaram ela vir no Natal. Já basta o clima pesado de sempre. A farda, o jeito dela, o ar de quem está sempre julgando tudo. É Natal, não interrogatório. Meu pai riu alto, com aquela risada que mais parecia gargarejo de orgulho. A Laura devia ter seguido teu exemplo, minha filha, mas preferiu sumir pelo mato. Fica aí fingindo que é importante. Vive de salário público e pose de durona. E no fim das contas, é só mais uma solitária tentando se provar. Eu não levantei. Não respondi. Apenas segurei a xícara com força. A porcelana fina estalou um pouco. O líquido tremeu. Mas eu não. Porque naquele momento, eu já sabia o que vinha a seguir. Às 00:03 em ponto, os pneus tocaram o chão da rua. 4 jeeps da Marinha. Sinalização tática. Motor desligado. Portas se abrindo. Passos firmes no asfalto. O eco dos coturnos preenchendo o silêncio. Meu corpo reagiu antes do pensamento. Me levantei. Caminhei até o corredor. A sala congelou. O primo parou a frase no meio. Letícia segurou a bolsa contra o peito. Meu pai levantou devagar, confuso. 3 batidas secas na porta. Quem é que tá vindo aqui a essa hora? Ele perguntou. A voz meio rouca, meio temerosa. Ninguém respondeu. Porque ninguém sabia. Só eu sabia. A porta se abriu. O primeiro oficial surgiu com boina preta, farda operacional, insígnia no peito e um tablet na mão. Com licença. Ordem direta do Comando Central. Estamos aqui para proceder com a extração da Tenente-Capitã Laura Duarte. Documentação confirmada. Presença exigida com urgência. Tempo de resposta. Imediato. Os olhos do meu pai buscaram os meus. Mas já era tarde. Ali, no centro da sala onde eu sempre fui à sombra do quadro da Letícia, eu me tornei foco. Centro. Nomeado. Convocada. Caminhei em direção à porta. O oficial fez continência. E disse baixo, mais firme. Capitã, seu dossiê já foi entregue. As ordens são claras. A senhora é peça-chave da operação. Atrás de mim, silêncio absoluto. E então, talvez sem entender o que fazia, meu pai balbuciou. Dossiê? Que operação? Que história é essa? Eu apenas me virei, com calma, e respondi com um fio de voz. A história que vocês nunca quiseram ouvir. E fui, sem olhar para trás, porque agora o mundo todo me ouvia. Era como se eu já soubesse. Como se o corpo tivesse se adiantado ao coração, e a alma, de algum modo, já tivesse entendido que aquela seria a última vez em que eu ouviria a palavra inútil sendo cuspida da boca do meu pai, e tentaria, ainda que por um segundo, acreditar que talvez ele não tivesse dito por mal.
A última vez em que eu tentaria me moldar às paredes daquela casa que sempre me estrangularam devagar. A última vez em que eu voltaria com o estômago trancado e os ombros encolhidos para dentro de um lar, onde minha presença sempre foi um ruído, não uma nota. E mesmo sem saber que era o fim, tudo naquela noite tinha cheiro de encerramento. Desde o jeito como o portão rangeu quando entrei, até o modo como minha mãe nem levantou os olhos da louça para me dar boa noite. Ela disse "Oi", como quem espanta uma sombra com a mão. Letícia estava no quarto com os filhos, e meu pai, como sempre, na sala, cerveja em cima do braço da poltrona e controle remoto girando entre os dedos. Eu fui direto para a cozinha, e o primeiro pensamento que me veio quando cruzei o batente foi automático, quase ridículo. A faca estava no mesmo lugar. Sentei na cadeira encostada na parede, aquela de onde se podia ouvir tudo o que vinha da sala sem ser vista. Era uma posição conhecida. Eu já havia me sentado ali centenas de vezes antes, em silêncio, como quem não quer interferir no cenário. E como sempre, ouvi as vozes se entrelaçarem, o ruído da televisão se misturando com os comentários do meu pai, sempre altos, sempre dirigidos a ninguém, e ao mesmo tempo, sempre mirando alguém. Naquela noite, o alvo era eu. Letícia havia dito algo sobre um presente de Dia dos Pais que não chegaria a tempo, e ele, rindo alto, disse que o melhor presente era ter uma filha que lhe desse orgulho. Depois completou com a frase que já era um clássico do repertório dele. Porque a outra só serve para aparecer de vez em quando com aquele ar de quem sabe tudo e não sabe nada. Soldadinha de chumbo, veterana inútil. As palavras bateram na minha pele como chuva fina, fria, persistente, dolorida só quando se acumula. E ali, deitada sobre mim, já havia uma tempestade inteira. Eu não chorei, não reagi. Apenas respirei fundo, encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Pela primeira vez, não senti raiva, não senti dor. Senti fim. Era isso, um fim mudo. Como quando a gente termina um livro sabendo que nada vai mudar o desfecho. E talvez por isso, pela primeira vez, não senti a necessidade de responder. Porque havia algo dentro de mim que já não exigia mais ser ouvido. Não por eles. Não naquele lugar. Eu pensei em tudo que havia feito até ali. Nas vezes em que encarei situações de risco. Nas decisões difíceis que precisei tomar sem tempo para hesitação. Pensei em como coordenei evacuações sob ameaça de fogo cruzado. Em como estendi a mão para soldados em choque. Em como fiquei em pé enquanto outros caíam. Pensei nas cicatrizes, nas medalhas, nos nomes que carreguei com responsabilidade nas missões. Pensei em como eu era lembrada pelos meus colegas. E naquele instante me dei conta. Em todas as outras esferas da minha vida, eu era vista. Menos ali. Ali, eu era apenas o que sobrou. Meu pai continuava a falar, a rir, a repetir suas piadas envelhecidas como quem busca manter viva uma masculinidade feita de conquistas alheias e orgulho herdado. Não me levantei. Não interrompi. Eu deixei ele terminar. Talvez porque soubesse que não haveria mais próximas vezes. Que a partir daquele instante, algo em mim havia virado uma chave e trancado para sempre a porta que por anos mantive entreaberta. Não havia mais espaço para reconciliação. Não havia mais lacuna para esperança. Só uma clareza crua. Eu não precisava mais daquilo. Quando o relógio do corredor marcou 21 réu, ouvi meu nome ser chamado. Não por ele, mas por Letícia, que perguntou se eu ia querer jantar. Disse que não, sem levantar a voz. Era quase poético. Enquanto a sala se enchia de conversas vazias, eu me esvaziava em silêncio. E então, antes que eu pudesse decidir se ficaria ou se deveria sair dali de uma vez, meu relógio vibrou. Era uma notificação criptografada. Uma linha seca, limpa, objetiva. Extração confirmada. Protocolo em execução. Presença requerida em 30 minutos. Respirei fundo. Fechei a notificação. Levantei devagar. Lavei o copo que nem cheguei a usar e guardei de volta na prateleira como sempre fazia. O hábito permanece, mesmo quando o afeto se apaga. Caminhei até o meu quarto. Peguei minha mochila que já estava pronta desde o dia anterior. Farda dobrada, botas posicionadas, documentos organizados. Não era fuga, era resposta, era continuidade. E enquanto ouvia os passos da minha irmã passando pelo corredor, empurrando uma criança sonolenta de um lado para o outro, ouvi meu pai dizer, já mais alto,
como se quisesse que eu ouvisse. Vai ver, tá se arrumando para mais uma daquelas reuniões secretas de gente que acha que o mundo gira em torno deles. Aposto que nem vai dar tchau. Parei, ainda com a mochila nas costas. Encostei no batente da porta e, sem virar o rosto, respondi. Não com rancor. Não com mágoa. Mas com algo mais firme do que tudo que ele já me ouviu dizer. Não, porque já me despedi faz tempo. E fui. Desci os degraus da varanda com os ombros firmes. Vi o reflexo dos faróis distantes se aproximando pela rua, como se o mundo lá fora viesse me buscar, finalmente, de um lugar onde eu nunca fui realmente recebida. E enquanto os jeeps estacionavam e a equipe tática descia com sincronia, pude ver, pela última vez, o rosto do meu pai se formando por trás da cortina da sala. Os olhos dele encontraram os meus. Não havia surpresa, nem raiva, nem orgulho. Só confusão. Como se ele tivesse acabado de perceber que passou a vida inteira sem saber quem eu era. Eu entrei no veículo sem pressa. Os outros oficiais fizeram sinal de confirmação. Um deles entregou um documento para eu revisar. Meu nome, patente, assinatura exigida. Assinei com calma. E quando o motor ligou, fechei os olhos. Não para dormir, mas para aceitar. Porque naquela noite, pela primeira vez, eu sabia que não havia mais nada a provar. Eles me chamaram de inútil, mas só porque nunca souberam o que é carregar o peso do mundo sem dizer uma palavra. E agora, não precisavam mais saber. Porque eu, enfim, deixava de carregar o peso deles também. Foi como um sismo discreto, desses que não derrubam paredes, mas deslocam o chão. Os primeiros segundos foram de ruído abafado, como se o ar tivesse mudado de densidade. Eu ainda estava no portão da casa quando o som dos pneus começou a se aproximar pela rua. Eram veículos pesados, mas discretos, sem sirenes, sem exageros. Os motores rodavam como vozes treinadas, firmes, contidas, com aquela urgência que não se grita, se impõe. Meu pai abriu a porta da sala antes mesmo de qualquer batida. Talvez por instinto, talvez por medo. Talvez porque o silêncio repentino da vizinhança tenha lhe dito o que nenhum de nós teve coragem de dizer por anos. Ela não era o que vocês diziam que era. A primeira viatura estacionou em frente ao portão. As outras 3 alinharam-se atrás como peças de xadrez avançando em fileira. Portas se abriram. A sequência de movimento era precisa, coreografada por quem não precisava mais ensaiar. Um dos homens desceu primeiro, boina preta, postura de contenção, prancheta digital na mão esquerda e um envelope firme na direita. Ele caminhou com propósito até a grade da casa, e então, sem erguer a voz, pronunciou as palavras que transformariam o nome que eles usaram para zombar em senha de urgência nacional. Por ordem direta do Comando Central de Operações de Brasília, solicitamos a presença imediata da Tenente-Capitã Laura Duarte, matrícula 457-2A, extração autorizada. Missão: Eclipse Verde em execução. Meu pai segurava a maçaneta como quem segura uma alavanca que já não funciona. Letícia estava parada atrás dele, ainda com os cabelos úmidos de banho, e a expressão de quem não sabe se pergunta ou recua. Eu dei um passo à frente. Cruzei o portão com a mochila nas costas e parei diante do oficial. Ele me cumprimentou com um aceno breve, discreto. O tipo de respeito que não se ostenta, apenas se entrega. Documento de autorização, capitã. Protocolo assinado pelo Gabinete de Ações Prioritárias. A senhora está no comando da conexão de campo a partir de agora. Recebi o envelope. Assinei com a caneta que ele me entregou e devolvi com um gesto rápido. O barulho do papel se dobrando nas mãos dele parecia maior do que qualquer palavra dita naquela sala nos últimos anos. Atrás de mim, ouvi minha mãe se aproximar da janela. Ela não falou. Apenas se encostou no batente e ficou olhando como quem vê algo se afastar. Não um carro, não uma filha, mas uma narrativa inteira que ela sempre tentou sustentar com o fio frágil do silêncio. Meu pai tentou dizer algo. Abriu a boca uma vez, depois outra, mas nenhuma palavra saiu. E eu entendi. Pela primeira vez, ele estava sem script. Pela primeira vez, a filha que ele empurrou para os cantos tinha se tornado o centro de uma operação nacional. Não era retaliação. Não era teatro. Era fato. E diante do fato, até o orgulho mais entranhado perde a voz. Entrei no primeiro veículo sob os olhares que jamais buscaram os meus. Fechei a porta com a leveza de quem encerra um ciclo
e não com a força de quem escapa. A missão já estava em andamento, mas naquele instante, meu corpo sabia que outro tipo de operação também se iniciava, a de nunca mais voltar para o lugar onde precisei me diminuir para caber. Do banco de trás, olhei pela janela. A rua era a mesma de sempre, mas havia algo nos postes, nas calçadas, até na sombra das árvores que parecia diferente, como se o próprio bairro tivesse testemunhado algo que não entenderia tão cedo. Letícia ainda estava na porta, os braços cruzados, o olhar duro, sempre elegante, sempre controlada, mas naquele instante, incapaz de sustentar a indiferença que cultivou por tanto tempo. Ao lado dela, meu pai seguia calado. Eu pensei em todos os anos em que ele abriu aquela mesma porta para me encarar com o senho franzido, dizendo: "Chegou?", sem nunca perguntar: "Como foi?". Pensei nas vezes em que desligou a televisão para ouvir o que Letícia tinha a dizer, mas jamais pausou uma frase sequer quando eu tentava contar sobre os lugares por onde andei. Pensei nos brindes onde ele exaltava a família perfeita e esquecia meu nome. Pensei em tudo isso, mas não com tristeza, com alívio. Porque agora, mesmo que tentassem, não poderiam mais fingir que eu não era parte da história. O veículo avançou devagar. As rodas giravam com firmeza, mas sem pressa. Havia algo de cerimonial naquela partida. Como se, sem palavras, o mundo estivesse me dizendo: eles não precisavam acreditar. Você existia mesmo assim. O comandante ao meu lado me passou um segundo documento. Nome, localização da base temporária, dados logísticos da operação. Ele apontou para uma linha no topo da folha, onde estava escrito em negrito: Comando de Interligação, responsável, Capimueli Duarte. Aquilo não era novo para mim. Eu já havia liderado antes. Já havia assinado documentos mais pesados. Mas ler aquilo naquele contexto, depois de uma vida sendo tratada como acessório indesejado de uma família ensaiada, me atravessou por dentro. Era como se aquela frase não dissesse apenas que eu estava pronta para a missão, mas que eu estava viva, inteira e finalmente reconhecida na única língua que minha casa nunca quis aprender, a da verdade sem performance. A caminho da base, fiquei em silêncio. Os outros falavam pouco, como era de costume em missões daquele nível. Havia códigos, comunicações essenciais, mas o restante era entregue ao som do motor, ao deslocar dos pneus no asfalto e à respiração ritmada de quem sabe que há coisas mais importantes do que preencher silêncio. E eu, ali dentro, percebi que o maior ruído que existia em mim finalmente cessava, o de tentar ser vista por quem sempre preferiu me olhar como sombra. Quando o comboio entrou na estrada secundária que levava ao ponto de transição, peguei o rádio do painel e fiz o primeiro contato com a linha de frente da operação. Voz firme, coordenadas transmitidas, plano de ação validado. Ao encerrar, ouvi a resposta final. Início autorizado. Boa sorte, capitã. Estamos com você. Era só isso, mas bastou. Porque enquanto no portão da minha casa me chamavam de exagerada, distante, esquisita, fria, em campo, a palavra era outra: comando. E naquele momento, no meio da estrada, entre o passado que acabava atrás de mim e o risco real que se desenhava no horizonte, eu entendi que talvez o que sempre me doeu não tenha sido o desprezo em si, mas o tempo que levei para parar de me explicar. Porque agora, finalmente, eles teriam que se explicar sem mim. Nunca imaginei que a primeira vez que meu pai usaria a palavra senhora, ao se referir a mim, seria na frente de um grupo de homens armados. Não num altar, não num discurso de formatura, não em algum dia improvável de reconciliação. Mas ali, na sala da casa onde ele me reduziu à sombra por décadas, onde minha presença sempre foi uma interrupção e nunca um centro. Era tarde da noite quando voltamos. A operação, por medida de segurança, exigia que eu passasse por um último ponto de verificação antes de seguir para a base principal. O ponto mais seguro, segundo os protocolos, era a própria zona residencial. Disfarce tático. A presença militar em áreas urbanas, quando cuidadosamente calculada, confunde melhor do que qualquer mata fechada. E foi assim que, pela primeira vez em anos, voltei para casa não como filha, mas como oficial em missão. Desci do veículo com um dos soldados ao meu lado, enquanto os outros dois ficavam posicionados nos extremos da calçada.
A noite estava úmida, como sempre fica depois de um calor abafado demais. Meus passos eram firmes, mas eu sentia os olhos da rua me acompanhando. Algumas persianas se abrindo discretamente, vizinhos sussurrando nomes que não sabiam pronunciar direito. O portão ainda estava entreaberto. Entramos com cautela, não porque havia perigo, mas porque há portas que, mesmo conhecidas, carregam armadilhas invisíveis. Na varanda, meu pai estava sentado em sua cadeira de sempre, braços cruzados, olhos semicerrados. Parecia me esperar, ainda que nunca tivesse esperado por mim na vida. Ao lado dele, minha mãe com o rosto pálido e Letícia mais atrás, braços cruzados, olhando como quem tenta entender que papel ainda lhe cabe naquela história que se desenrola sem roteiro prévio. Um dos soldados pediu permissão para entrar, e antes que pudesse responder, ouvi meu pai dizer, com a voz mais baixa do que eu já ouvira: "A senhora está em casa." A senhora. Por um segundo, achei que tinha entendido errado, mas não. Ele disse, com todas as letras, com todas as pausas, com o peso de quem nunca me olhou nos olhos sem um adjetivo de desprezo pendurado na garganta. Não houve ironia, não houve ênfase, apenas um reconhecimento seco, inédito, que caiu entre nós com o mesmo impacto de um prato quebrando no chão. Ele me chamou de senhora. A palavra não era apenas um pronome de respeito. Era o som do colapso de uma narrativa. Era o eco do que ele evitou pronunciar por uma vida inteira, por medo, por arrogância, por apego à hierarquia imaginária onde ele era o pai que ditava as regras e eu a filha que falhou em segui-las. Quando disse aquilo, ele abriu mão, mesmo que sem perceber, do poder que achava ter sobre mim, e no instante em que a frase atravessou a varanda, tudo ao redor ficou quieto demais. Não o silêncio confortável de um fim de tarde, mas aquele que precede uma implosão. Letícia olhou para ele com espanto. Minha mãe baixou os olhos. E eu apenas respirei. Não retribuí a palavra. Não precisava, porque naquele instante, o gesto já havia sido maior do que qualquer resposta que eu poderia articular. Ele não sabia, ou talvez soubesse, que aquela frase carregava décadas de ausência, que era mais do que formalidade, que era, na prática, o único pedido de desculpas que ele seria capaz de formular. Um senhora, dito tarde demais. Num cenário onde a autoridade não vinha do sobrenome, mas da insígnia costurada na manga da minha farda. Sentamos. Ele tentou puxar assunto, falando de forma hesitante sobre como o mundo tá perigoso, tentando disfarçar o constrangimento com conversa mole. Eu ouvia, mas não engolia mais. A cada frase, sentia que algo nele lutava contra si mesmo. O homem que me diminuiu por uma vida inteira tentando, de algum modo, não admitir que perdeu o controle. Não sobre mim, sobre a narrativa. Ele ainda era ele, mas agora havia um espelho. E nele, sua própria projeção estava rachada. Durante toda a conversa, meus colegas permaneceram ao fundo, respeitosos, atentos, sem interferir. Mas a simples presença deles, seus olhares firmes, suas posturas inabaláveis, suas armas silenciosas, dizia mais do que qualquer frase. Aqueles homens me obedeciam, me chamavam pelo posto, me respondiam com clareza e aguardavam instruções. Tudo o que meu pai nunca fez. Na frente deles, ele não podia mais bancar o superior. Não podia rir, interromper, gritar ou fingir que sabia mais, porque agora, pela primeira vez, ele era só ele. Um homem sentado numa varanda, diante da filha que se tornou maior do que ele jamais ousou imaginar. Antes de nos retirarmos, ele perguntou, com a voz ainda embargada: "Precisa de alguma coisa?" Aquela pergunta me surpreendeu mais do que o senhora. Não porque fosse real, talvez fosse apenas uma tentativa desesperada de manter alguma aparência, mas porque, de repente, ele parecia consciente de que havia limites que ele não podia mais ultrapassar. Disse que não. Agradeci com um aceno breve. Levantei com calma. Meus passos ecoaram de volta até o portão. Quando passei por ele, ouvi novamente: "Boa missão, filha." A palavra filha foi sussurrada. Não como antes, quando vinha grudada a críticas ou deboches, mas quase como um pedido mudo. Um fio de humanidade tentando se manter de pé entre os escombros de tudo que ele próprio demoliu. Não olhei para trás. Não era indiferença. Era preservação. Porque naquele momento,
Enquanto o motor da viatura religava, enquanto os pneus se preparavam para sair da calçada, enquanto os olhos da rua ainda buscavam entender o que havia acontecido naquela casa simples, eu sabia. O tempo tinha virado. E ele, mesmo que sem saber o que estava fazendo, me chamou de senhora. E aquilo, por si só, pesou mais do que todos os gritos de uma vida inteira. A casa ficou para trás tão devagar que parecia resistir à distância. Mesmo quando os pneus já giravam rumo à base, mesmo quando os faróis deixavam para trás a rua de pedras irregulares e o portão entreaberto, meus olhos ainda estavam presos àquela varanda, não pela saudade, mas pela certeza de que aquele era o último olhar, um último olhar que não pedia mais nada, nem explicação, nem desculpas, nem abraço, apenas fim. Meu pai ainda estava lá, em pé, uma mão sobre o batente da porta e a outra solta ao lado do corpo, como se o gesto que pudesse fazer a seguir, qualquer gesto, não tivesse mais utilidade alguma. Era ele, pela última vez, diante da filha que nunca quis ver. Diante da mulher que ele tentou minimizar até onde pôde. E que agora, mesmo sem levantar a voz, deixava claro que já não pertencia àquele cenário. O silêncio entre nós não era tenso. Era definitivo. Aquele tipo de silêncio que não pede reparo, porque já passou da fase de conserto. Não era raiva, não era ressentimento. Era apenas o eco de tudo que não foi dito quando ainda havia tempo. E agora, já não havia mais tempo algum. Do banco traseiro da viatura, respirei fundo. O soldado ao volante não olhava para mim, e eu gostava disso. Gostava do fato de que ali, naquela função, eu era tratada não como alguém com história pessoal, mas como alguém com função. Um corpo tático, um raciocínio confiável, uma peça precisa no tabuleiro que poucos sabem ler. Ninguém ali perguntaria se eu estava bem. Ninguém me ofereceria conselhos paternos, frases feitas ou lembranças de infância. Ali, eu era a Capitã Duarte. E aquilo bastava. Porque, no fundo, tudo o que eu sempre quis era ser reconhecida. Não como filha, não como mulher de farda, não como personagem, mas como alguém que nunca precisou implorar por espaço. A base temporária era discreta, montada em um trecho de mata próxima a uma área rural, com tendas bem camufladas e um núcleo de comunicações bem equipado. Nada ali chamava a atenção, e talvez por isso mesmo funcionasse tão bem. Cheguei no início da manhã, fui recebida com os cumprimentos formais e direcionada ao meu posto. Passei as primeiras horas transmitindo coordenadas, organizando mapas, revisando as próximas fases da operação. Tudo funcionava como deveria. E mesmo assim, havia algo em mim que ainda pulsava baixo. Não era dor, era o fim se acomodando. Era o fim se assentando devagar dentro do peito. Durante uma pausa, sentei sozinha próximo ao container de equipamentos. O sol batia com força, mas o vento filtrava o calor. Peguei uma caneta e escrevi algo na lateral de um caderno de campo. Uma linha apenas. Você não precisa mais voltar. E naquele instante, entendi que não falava apenas da casa. Falava da expectativa. Da menina que um dia esperou ouvir, estou orgulhoso de você. Da mulher que tentava equilibrar o mundo nas costas para caber em uma cadeira na mesa da família. Da soldada que voltava das missões sonhando com uma foto na estante ou uma placa com seu nome num lugar reservado da memória. Ela não precisava mais existir. Porque agora, ela era inteira por si só. Alguns dias depois, encerrada a missão, retornei à cidade apenas para os trâmites finais. Não havia mais motivo para passar na casa. Não havia malas, nem objetos deixados para trás, nem desculpas práticas. Apenas uma curiosidade quieta, aquela que bate como vento morno no rosto, perguntando se o cenário mudou. Passei pela rua com o vidro semiaberto. A casa estava igual. Nenhuma mudança visível. Mas havia um vaso novo na varanda. E um prego a menos na parede onde antes penduravam bandeiras de time de futebol. Vi meu pai sentado na mesma cadeira. Letícia não estava. Minha mãe parecia regar plantas no fundo. Eu podia descer, bater no portão, fazer aquele gesto que muitos chamariam de maturidade. Mas eu sabia. Não era maturidade. Era recaída. Porque parte de mim ainda queria que ele se levantasse e dissesse algo. Qualquer coisa. Queria que ele se aproximasse do carro, mesmo sem saber se era eu. Queria que ele cruzasse aquele portão não com arrogância, mas com arrependimento. Não por mim,
por ele, mas ele não se moveu, nem olhou, e aquilo foi a resposta. O reconhecimento que eu esperei por tantos anos não viria, e ali entendi que isso, por fim, não mudava nada. Porque quando a gente para de esperar, algo novo nasce. A liberdade de não carregar mais ninguém nas costas. Segui adiante. O carro virou a esquina. A rua desapareceu atrás dos retrovisores. E com ela, o peso da herança emocional que me disseram que era minha obrigação sustentar. Cheguei ao meu alojamento com leveza. Desfiz a mochila com calma. Dobre a farda. Guardei os documentos. E sentei à mesa com uma xícara de café. Olhei para o vazio da parede e não senti falta de retrato algum, porque agora minha história já estava escrita, não na estante da casa, mas na pele, nas missões, nos reconhecimentos que não precisaram de sangue compartilhado para existir. Mais tarde, recebi um envelope pequeno, nenhum selo oficial, nenhuma assinatura, apenas o nome Laura, escrito com uma letra familiar. Lá dentro, um bilhete curto, sem data. Era de Letícia. Dizia: pai fala pouco, mas depois que você saiu, passou a chamar você de a senhora. Talvez seja o máximo que ele vai conseguir. Li aquilo como quem lê um rascunho de pedido de desculpa. Não doeu, nem comoveu. Apenas confirmou o que eu já sabia. Ele só começou a falar de mim quando não pude mais ouvir. Mas a essa altura, já não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre mim. O dia terminou com uma brisa fina, soprando pelas janelas abertas do alojamento. O rádio permanecia em silêncio, à espera da próxima ativação. E eu, de uniforme guardado, corpo limpo, mãos livres, sorri pela primeira vez sem culpa, porque o reconhecimento que nunca veio de lá já não fazia falta aqui. E esse talvez tenha sido o maior reconhecimento de todos.